pessoal, mais um episódio do seu podcast, do nosso podcast Esporte Saúde Total, hoje com mais uma grande celebridade, dessa vez do esporte. É o ginasta da modalidade trampolim, campeão brasileiro por 18 vezes consecutivas. Solta o vídeo aí, Thiago, por gentileza, vamos lá ver. A modalidade trampolim. E aí, Leonardo, o que você achou aí dessa nova modalidade, desse convidado que está conosco aqui hoje? Cara, é um prazer receber os dois convidados, né? Um atleta olímpico da seleção de ginástica e o fisioterapeuta olímpico também, né? Que vem acompanhando toda essa evolução da ginástica já há bastante tempo. E é um prazer ter aqui. Eu chamo ou você chama? Eu vou falar também do José Carlos Brandão, que é o grande fisioterapeuta do trampolim. Ele vai explicar essa história aí, de como é essa interação com a seleção brasileira de trampolim. Pode chamar. Então nós estamos aqui, o nosso Ramires, atleta olímpico, e José Carlos Beata Brandão. Aê, valeu, galera! José Carlos Brandão, fisioterapeuta. Então vamos falar de esporte e de saúde. E Ramires Pala. Não é isso aí? Fala, isso aí. Ramires. Obrigado, Fala, boa Zeca. noite aí pelo convite. É uma honra pra gente poder participar aí com vocês desse podcast e contar um pouquinho da nossa experiência, da nossa história na modalidade. E me diz aí, como começou a sua... Você foi cair dentro da ginástica, que não é tão tradicional assim no Brasil, apesar que você conhece muito ginástica. Se né? ele Lógico, cair tá na dentro ginástica, dele. o fisioterapeuta já tá ali, ó. do lado. Mas como você começou a desenvolver essa parte, essa atração pela ginástica? Então, minha mãe conta que desde pequeno, com uns 3 anos de idade, ela falava que eu já ficava correndo, fazendo peripécias dentro de casa e ficava, quando passava alguma coisa de ginástica, eu ficava ali parado, vibrando ali pelaquela cena que tava passando. E a gente não encontrou em lugar nenhum em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E aí, um belo dia, com 5 anos de idade, a gente andando na rua, a gente viu uma equipe passando para ir para uma competição. E ela abordou aquela equipe, estava escrito ginástica ali, perguntou os dias, horários. Foi quando a gente começou a dar o nosso primeiro pontapé inicial na ginástica com 5 anos de idade em Campo Grande. E aí eu comecei a fazer ginástica artística. Depois de um tempo, eu vi o trampolim e eu falei, cara, trampolim é muito melhor do que ginástica, né? Não desmerecendo da ginástica, a ginástica é o auge do Brasil agora, com a Rebeca, todos os atletas, mas o trampolim me encantou por ter que pular, saltar, ficar livre no ar, então aquilo ali foi onde que eu tive um desejo maior de estar praticando. A intenção da sua mãe era te levar pra ginástica olímpica. Isso. Aí você viu lá o trampolim. E aí eu fiz essa migração pro trampolim. Mas ainda é chamado de ginástica olímpica? Como é que é? Não, agora mudou, é chamado de ginástica artística. Como mudou, a Confederação Brasileira abraçou todas as modalidades, que são 7, né? Agora entrando no parkour são 8. E é ginástica de trampolim, ginástica rítmica, ginástica artística, que era a antiga ginástica olímpica, ginástica de trampolim, aí tem ginástica para todos, tem parkour e tudo mais. Olímpicas são quantas? Que pertencem à Olimpíada? Olimpíadas são ginástica artística, masculina e feminina, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. São essas 3 que são olímpicas. O restante ainda não tá no quadro das Olimpíadas. Sim, é bom entender isso, né? Porque Com a primeira certeza. vez que me passaram essa informação, eu falei, como assim? Eu não sabia. Eu não sabia, pra mim era uma coisa só, e não é, na verdade. São modalidades conhecidas de diferentes formas, só das 7... São 8 agora? São 8 agora com parkour. Só 3 são olímpicas, né? Exatamente. E o parkour vem batalhando aí pra também entrar Pra nessa. tentar entrar nessa briga aí, tentar ganhar o seu espaço dentro do cenário olímpico, né? Então você foi pro trampolim, famosa cama elástica, pra subir na vida, né? Exatamente. Foi quando eu comecei ali em 1990 a praticar essa modalidade. Desde então eu me classifiquei para o Campeonato Brasileiro, para um Campeonato Mundial. Foi onde que eu comecei a viajar o mundo, percorri em 96, né? Ali com meu pai e tudo mais. Antes de você viajar o mundo, qual foi a principal dificuldade de você se capacitar e treinar nessa área de trampolim? Teve lesão? Quais foram as suas principais dificuldades? Então, a principal dificuldade naquela época era a falta de conhecimento dos treinadores para que os atletas pudessem ser melhor treinados. Porque e era uma desenvolvidos. modalidade nova? Era uma modalidade nova e tinha pouco conhecimento, que foi buscado lá pelo Martins, né, lá na Europa. Ele foi lá fazer o curso e trouxe a modalidade para o Brasil. E desde então, alguns professores tiveram alguns cursos ali e tudo, mas não tiveram tanto conhecimento. E foi passando, jogando. E quando você não tem conhecimento, você fala, corre, pula e salta. E faz o movimento, joga lá e faz. O primeiro duplo cai de cabeça.
Então, assim, você Caiu de cabeça. cai de cabeça, você torcia o pé direto, machucava o joelho, porque não tinha o quê? Um preparo, não tinha o quê? Uma qualidade de você analisar o atleta, ver quais são os pontos que estão com alguma disfunção. Naquela época também já era mais precário essa... Muito. Eu vou te falar que um dia eu estava orientando um trabalho de conclusão de curso em fisioterapia, onde quiseram fazer levantamento de lesões que acontecem na ginástica artística. Na verdade, não tinha muito artigo científico sobre isso. Se hoje em dia já não tem, imagina naquela época, na década de 90, ano 2000, muito mais difícil. Se você não sabe quais são as lesões, mecanismo de lesão, não tem como se fazer prevenção. Com certeza. Então tem que estar a ciência junto, e aí até Doutor José Carlos Brandão. Doutor José Carlos Bessa Brandão tem Quero ouvir tua voz, autoridade para falar sobre isso, né? Sobre mecanismo de lesão, como é que é feita a prevenção, se é feito, se não é feita a prevenção desses atletas. É coisa muito assim, delicada, né? E você não tem tempo hábil com o atleta. Eu tive a oportunidade de estar com o Ramires, com a Camila, que teve nas Olimpíadas, com a Joana, com a Marcela. Então toda a equipe era aqui do Rio de Janeiro. Eu estava lá com eles constantemente no treino deles e vendo o que estava acontecendo. Então eu ficava parado, olhando para eles saltando no trampolim para ver qual o tipo de lesão que eles poderiam ter. Eu só ficava até ironizando um pouquinho. O Zeca não tira a cara do trampolim, eu ficava parado assim para ver se tinha uma lesão. Mas assim, até você conseguir perceber o tipo da lesão e orientar, eu tinha muito desconhecimento, inclusive no salto, que eles saltavam, eles estão sempre se ajustando. Eu achava que o salto teria que ser mais retinho, mas eu percebi que cada um tem uma característica. Trabalha mais um braço, outro trabalha outro braço, pode saltar, tem um posicionamento de saltar. E ali a gente começou. O próprio Ramires, para mim, foi uma experiência ótima, porque o Ramires teve uma lesão na lombar, ele tinha drop foot, o pé dele quase travado, né? ficou travado. Com 20 anos. Ele não mexia praticamente. Fez o quê? Drop foot? Drop foot, o pé dele não subia. Por causa da lesão dele. Então ele tinha um pé quase que equino, né? Ele não conseguia Ele puxar. não fazia dorsiflexão. dorsiflexão. Não fazia dorso. Na verdade, eu rompi esse pé mais de 50 vezes, né, Zeca? E quando eu cheguei pra você, ele já tava com uma lesão ali. Então foi lesão em cima de lesão. Zeca, gente, é o apelido dele, mas é o doutor José Carlos Brandão, tá? Doutor, como é que... Só para explicar pro pessoal, você é o fisioterapeuta da seleção de trampolim. Então a gente aqui no Brasil tem uma seleção e você atua nessa seleção, é isso? Atualmente, quem está trabalhando também é a Marina. Já fazemos... São os dois. Dois fisioterapeutas. Vocês são os fisioterapeutas da seleção de trampolim. Verdade, assim. Você é chamado para trabalhar com a equipe. Uhum. Então a gente tem isso aí. Hoje em dia já estão fazendo um trabalho mais sério. Só que, assim, o mais forte hoje está em Minas, né, Ramiro? Na verdade, não é, a equipe não é centralizada no lugar que nem chegar futebol, vai para a CBF, Como o vôlei tem... vai para Saquarema. Ah, entendi. Como ele tem é a ginástica artística. porque... A artística é lá em Aracaju. Aracaju. É rítmica, né? Rítmica, Esse é o conjunto de rítmica. seleção. Então fica lá, então tem toda uma descentralizado, equipe né? multidisciplinar lá. Já o trampolim tem entendi. um pessoal de Ouro Preto, tem um pessoal de Minas, tem um pessoal aqui do Rio de Janeiro. Então há uma Então você é mistura. um dos que atuam. Isso. Mas na época que eu comecei, em 2011, realmente era, a base toda era Rio de Janeiro. E as lesões principais? Essa do Não, do Ramires foi um tornozelo caso... mesmo? Aí você tem muito trabalho de edema ósseo. Muitas faltam quantas vezes por dia? 1000 vezes por dia. O quê? Os saltos, vocês fazem salto lá. Cara, depende, né? Porque assim, você, em um treino de 2 horas, você sobe no trampolim, às vezes dá 7 passadas, 8 passadas. Só que o grau de força que você exerce sobre o trampolim é muito alto. Por exemplo, eu numa etapa da Copa do Mundo na Suíça, a equipe da Eurotramp que fabrica o trampolim, eles colocaram um sensor debaixo do trampolim e vieram me falar no banquete: pô, Ramires, a gente analisou todos os atletas saltando. E você apresentou nos gráficos a maior pressão chegando no trampolim, é 1,1 tonelada. Agora você imagina 1,1 tonelada distribuído no tornozelo, que está com uma disfunção muscular, num quadril, no joelho que não tem estabilidade. Você não tem o powerhouse e o core bem definido, ajustado, meu irmão. Uma dessas musculaturas aí vai sofrer alguma coisa. E quando você bate numa tela que ela é totalmente instável, que você busca estabilidade o tempo inteiro, e se o pé não tem firmeza ali na parte da... Esqueci o nome do músculo aqui, da tibial anterior, o tornozelo não está bem rígido, você vai entrar na tela com o pé. Vai fazer uma supinação, uma pronação, e isso pode gerar o quê? Uma lesão.
E você faz, porque é o que nós estivemos conversando com um outro podcast aqui, com o Marcelo Leite, que falava, na década de 90, 80, a gente entrava, jogava futebol, não tinha essa coisa de fazer reforço muscular, academia. Você fazia musculação, academia para fazer o reforço, para poder desenvolver melhor na técnica? No começo, eu não fazia porque eu não achava interessante. Era moleque, 10, 12 anos, tu quer só chegar lá e treinar. O que a molecada hoje quer fazer. Chega no ginásio, quero fazer mortal, quero fazer duplo. Mas ninguém prepara a base. E com o passar do tempo, eu fui vendo que quando eu me aquecia melhor, eu fazia um aquecimento, levava 1 hora às vezes. Um aquecimento mais eficiente, o meu resultado no treino era muito bom. Agora, quando eu chegava rapidão, fazia tudo de qualquer jeito e treinava, o meu treinamento não era tão eficiente. Eu falei, opa, eu tenho que dar mais ênfase ao meu aquecimento, porque senão eu vou me lesionar. E é o que estava acontecendo. Pode terminar. E quando eu vi que isso era extremamente importante, eu comecei a trabalhar mais isso. Então eu comecei a buscar. Eu já estava fazendo educação física, aí comecei a fazer formação, eu falei, cara, eu tenho que preparar meu corpo. Ficava às vezes de férias 1 mês parado, só que eu não ficava parado de treinar, mas eu estava correndo, pulando, nadando, eu estava fazendo preparação física. Quando chegava no ginásio, em 1 semana eu já estava fazendo série. Diferente dos outros atletas que levavam 1 mês, 2 meses para voltar à forma física. Eu entrava muito rápido, porque eu já estava preparando meu físico, eu já tinha um pouco de conhecimento, que eu falei, cara, se meu corpo estiver bem preparado, eu vou ter melhor eficiência mecânica na hora de realizar o meu treinamento e vou ter mais qualidade e não vou errar os movimentos rápido, entendeu? Ramires, 18 vezes campeão brasileiro. Como é que é chegar e manter isso? Como é a rotina de treino? Então, no começo não foi bem assim, né? No começo eu era tido como amarelão, que perdia sempre as competições. O Ramires treina bem pra caramba. Chega na hora, ele erra, ele cai. Por quê? Eu não tava começando a me entender. Porque tem o apoio emocional também, é muito, muito forte. Porque o atleta, ele ganha e perde a competição na mente. Antes de começar a competição, ele já perdeu pra ele mesmo. Porque ele acha que vendo os outros saltando e fala assim, eu não tenho a capacidade que esse cara tá fazendo, né? Ele já intimida. E eu perdi muitas competições assim. Quando eu perdi várias competições, chegava na competição, errava, caía, eu falei, cara, já deu, pô, já perdi muitas competições, não ganho nada. Treino bem pra caramba, chega na hora eu perco. Falei, vou relaxar. Aí comecei a relaxar cada competição. E cada vez que eu relaxava mais e focava mais em mim, chamava a responsabilidade pra mim, eu começava a acertar e comecei a ganhar o campeonato. Eu falei, opa, eu fiz algo diferente aqui que me levou a esse título aqui. Na próxima competição eu tentava repetir, na próxima eu tentava repetir. E sempre, uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meus atletas é a humildade. Quando você tem humildade para chegar lá e falar assim, as pessoas falavam, Ramires é favorito. Eu falava, eu não sou favorito não, competição é competição. Qualquer um que chegar aqui e saltar bem vai levar a competição. Então eu tenho que fazer o meu melhor. E sempre com a humildade. E aí eu ia lá e ganhava a competição. Então você também teve um trabalho interior ali no seu próprio emocional. Eu comecei a fazer isso sem saber. E hoje, com a formação que eu tenho, eu vi que tudo que eu estava fazendo lá atrás fez sentido para eu ter um bom resultado. Dentro, por exemplo, eu faço ciclismo, né? Amador, mas faço ciclismo. E na corrida o pessoal fala também a mesma coisa. A gente tem que entrar em estado de flow. Sim. Entendeu? A gente tem que estar focado naquilo e ninguém pode atrapalhar. Eu já soube história de uma atleta correndo a maratona, no meio, mais na metade da prova, chegou o namorado dela e fala, corre, só faltam 22 quilômetros. Tipo assim, cara, numa hora que não deveria ter falado nada, e isso tudo mexe. Ela falou, acabou, quebrou meu flow, quebrou o flow, que o cérebro tem que estar em estado de flow. Estado de flow é um estado de relaxamento, em estado de concentração, de hiperfoco ali, mas que você esquece todo o outro para fazer o seu melhor, né? Levando em consideração agora que você falou, eu modelei alguns atletas para chegar nesse nível, e um deles foi Ayrton Senna. E eu vendo a história dele, ele falando, cara, em Mônaco, ele fazendo todas as curvas, o cara tava levando o carro dele no limite. Então ele tava batendo voltas e voltas, baixando o tempo inteiro na volta. E aí o dono da equipe falou com ele, vai mais devagar, não precisa fazer, já tava na frente de todo mundo. Pronto, quebrou o flow dele, ele bateu o carro, ele falou, cara, eu tava em outra dimensão, eu tava em outro lugar. Eu não tava entendendo, o carro parece que tava indo sozinho. Nessa prova ele ia colocar uma volta em cima do segundo colocado. Uma volta em cima do segundo colocado. Em cima também, ele tava quase chegando, passando uma volta em cima do Alan Prost. Do segundo colocado. E ele falou, cara, tu falou, perdi o flow. Ou seja, isso é de fato a verdade que acontece. E eu cheguei em alguns momentos no trampolim nesse flow. E que você, assim, ninguém te bate. Você tá ninguém no flow. Me bate. E tem estudos sobre isso, sobre o flow dentro do esporte, né? Sim.
que você entrar no estado de flow, ele é fundamental para um campeão. Muito. Qual o profissional que ajuda o atleta a entender esse estado emocional? É o técnico? Faz trabalho motivacional? Quem é que ajuda o atleta? Ele mesmo tem que ter experiência, chegar nessa consciência? Ó, há muito tempo o treinador, no meu ponto de vista, deveria ser isso, porque é o primeiro contato que você tem ali e, por exemplo, hoje eu tenho um carinho muito grande pelo meu treinador Marcelo Neves, que, pô, me deu todo o suporte para me chegar lá. Só que essa parte do emocional não tinha. E eu vi que com o passar do tempo, por exemplo, competir no Brasil é uma coisa, competir internacionalmente é outra. E não tem ninguém para te ensinar isso. E se você não aprender isso sozinho, cara, lascou. Aí você vai precisar de auxílio de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de um terapeuta. Mas, cara, nem sempre o psicólogo vai te ajudar. Porque o psicólogo, o que ele vai fazer? Ele ajuda, tá? Mas ele vai tentar te organizar os seus pensamentos para você ter um foco ali. Agora, um treinador mental, um coach, é completamente diferente, meu irmão. Ele vai te dar rotina, você vai treinar o seu cérebro. Porque quando você ganha e você já viu aquele dia, cara, hoje eu não tô afim de ir pra academia. Quem nunca passou isso? Eu não quero malhar, eu não queria treinar. Meu irmão, é só levantar e ir. Vai, faz isso, primeiro faz aquilo. E você vai. Quando você tem esse treinamento mental, você começa a desbloquear outras partes da sua mente e você começa a atingir outros níveis que, pô, ninguém vai te ensinar em relação a isso. Um treinador não vai te ensinar em relação a isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu fiz uma formação de treinamento mental. Porque eu queria entender onde que eu tava perdendo lá atrás. Olha, que bacana, e eu nem sabia, hein? E tem, nesse assunto legal. em relação também, quando você conhece o corpo do atleta, cada um tem um padrão diferente. Por exemplo, um gordinho, ele quer mais o quê? Emoção, sentimento. Um cara mais magrinho, ele é mais racional, ele vai pensar mais, ele não quer abraço, ele não quer um carinho. Ele quer que você seja objetivo. Um cara mais quadradinho, ele vai ser mais o quê? Totalmente estruturado, Metódico. organizado, metódico. O corpo explica. O corpo explica. Quando você entende isso... Tem muita bochechinha? Exatamente. É muito floral, quer falar muito. E ele é o quê? Ele é o quê? Quer falar. É floral, eu sou Agora oral, avalia eu todo mundo agora. Ele é o quê? Não, mas oral, assim, Ele é oral, né? E o José Carlos? cada um tem um pouco... Na Ele ficou pra verdade... ele, que é meio cabelo sujinho. Ele é oral. Cabelo sujinho. O legal é que a gente estava lá na Colômbia Fala. e o Ramires botou os atletas lá no quarto que eu estava atendendo e ele fez uma palestra dessa motivacional. Poxa, que bacana. Você faz palestra motivacional? Foi muito legal. Eu foi fiz também, muito legal. Realmente foi comovente. Por isso que Depois você ganhou até a primeira e não perdeu mais, né? Foi logo Exatamente. 18 ganhando. É porque eu entendi como é que é, que eu virei a chave, né? Quando você entende, cara, você vai criando uma sequência de Porque competições. Isso é mais... tem que ter o corpo preparado. É mais o Mas mental, você com cara. o corpo preparado é mais mental do que o próprio corpo. Ó, eu vou dizer pra você, 90% físico é durante treinamento, 10% é mental. Você precisa de 10% pra manter a coisa ali. Durante a competição, isso inverte. Já viu aquele cara? O cara é bom pra caramba, mas chega na hora da competição, o cara perde. Porque o mental dele não tá bom. Isso acontece com muitos atletas, principalmente nas principais competições. E aí, quando você fala, um treinador mental com os atletas vai fazer toda a diferença. Ele é diferente de um psicólogo. O psicólogo ele vai trabalhar de uma forma, o treinador mental ele vai trabalhar de outra. Ele vai direto no problema e vai fazer você virar a chave. Você tá treinando também, trabalhando com treinamento também de jovens, né? Eu tenho um treinamento que eu já trabalho com meus atletas dessa forma. E a gente tem tido resultados, assim, absurdos e muito rápido, porque eu entendo o problema do meu atleta e vou lá e resolvo. Por exemplo, Que bacana. eu tô ensinando o movimento pro cara. O cara começou a chorar e não conseguiu fazer o movimento. Aí eu chego pra ele e falo, o que tá acontecendo? Ah, não, eu tô com medo. Tá com medo por quê? Não sei. Fala pra mim, por que você tem medo? Aí eu vou entender. Não, porque lá atrás eu me machuquei e depois eu fui pro hospital com o braço quebrado e foi uma sensação horrível. Eu não quero mais ir pro hospital. Eu falei, então, calma aí. Você não quer mais ir pro hospital. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Fica em casa, deitado na cama e não se mexe. Você não vai se quebrar, não vai acontecer nada com você. Agora, se você tá aqui pra treinar, você tem que se mexer. Você vai se quebrar. E a gente vai pro hospital de novo, cara. Você tem que enfrentar a realidade de frente. Aí, quando eu botei ele de frente pro problema dele, Confronto, né? destravei ele, o cara foi lá e resolveu, fez o movimento, pum, potencializei o cara. Porque na maioria das vezes, do trampolim, o cara chega a 7, 8 metros de altura. Se você errar, tu cai fora, meu irmão. Cai fora, quebrei os 2 calcanhares. Você já quebrou? Já quebrei, já competi com os 2 calcanhares quebrados e fui campeão brasileiro Ele com 2 foi seu calcanhares. fisioterapeuta na época? Na época, Foi não. logo depois. Foi depois. Que eu conheci, ele tinha ido pro Mas PAN, você chegou a tratar ele, né? Chegou. Então, quando você entende isso, eu cheguei de uma competição que eu fui campeão brasileiro com o pé quebrado, fui pra uma competição em Portugal, voltei e fui fazer exame. A mulher falou, Carlos, já mesmo... Ué, tu tá vindo andando? Tu tá com os 2 pés quebrados? O que aconteceu? Eu falei, minha filha, acabei de ser campeão brasileiro. Tu vai me dizer que o pé tá quebrado? Isso aí pra mim não é nada, meu irmão.
Super-humano. Ou seja, a sua mente te leva para um lugar que você nem imagina. Não, e outra coisa, você estava falando do tipo de cada um, você olhando, você como preparador, você sabe qual é a maneira de incentivar, de maneira desafiando o cara, ou maneira apoiando o cara. Você olha, cada atleta tem perfil diferente. Não é que você chegou e falou... então foi assim, você deita e dorme. Não, para aquele atleta você tem que falar dessa forma. Porque tem outros atletas que você vai ter que falar diferente. E aí você, estudando o que você estudou, que é justamente interpretar quem é cada atleta, individualizar, para poder você tirar o melhor desse atleta, né? Você falou, pegou com os 2 tornozelos quebrados. Eu conheci o Zeca quando um atleta meu de MMA que ganhou um cinturão, quebrou a mão no rosto do adversário e tava com a mão quebrada. E eu falando, temos que ir pro hospital. Ele falou, não, tá ótimo, tá tudo ótimo, a mão inchada. Aí eu falei, então tá, hoje, e era já 2 horas da manhã, eu falei, hoje nós não vamos, amanhã de manhã nós estamos no hospital para ver realmente uma fratura de metacarpo que ele fez com soco. Entendeu? Na hora ele não sentiu nada, ele quer saber o cinturão dele. Minha esposa adrenalina, né? Solta aí uma foto aí, Thiago, das crianças, dos jovens aí que ele treina. Minha esposa uma vez chegou pra mim e falou assim, por que fulana você trata de um jeito e os outros você trata de um jeito? Aí eu falei pra ela assim, amor, porque essa daqui, se eu falar dessa forma, eu vou quebrar ela, vou destruir ela. Eu não posso falar dessa forma com ela. Porque senão eu vou perder minha atleta. E dessa aqui eu tenho que falar assim, porque ele pode, ele consegue absorver as informações que eu falar dessa forma. Então cada um eu posso motivar e posso destruir com as palavras. Sim, complementando o que você falou. Isso é fundamental. E a gente vê que os melhores treinadores, técnicos, são as pessoas que sabem falar individualmente com cada atleta, né? Ó, só pra ter noção, no Campeonato Brasileiro que a gente foi, eu levei 5 atletas, a equipe era completa, só podia botar 5. Eu tinha 5 meninas da mesma equipe. Eu falei assim, essa era mais nova e essas 4 já tinham competido. Só que essa aqui, durante o treinamento, tava acertando tudo que eu passava pra ela, não errou nada. E as outras tudo errando. Eu falei assim, cara, eu vou deixar a equipe essa, e essa que tá acertando, que é nova, não vou botar na equipe. Chegou no Campeonato Brasileiro, cara, eu vi que a menina tava acertando e as outras continuavam errando. Só que eu fui trabalhando o mental dela. Eu falei assim, cara, ela vai errar. Porque ela é a primeira competição, ela vai chegar lá, ela vai se sentir... Emocionalmente, emocionalmente ela vai perder pra ela. E eu já vinha trabalhando para que isso não acontecesse. Mas ia depender dela. Chegou na hora da competição, eu falei, cara, eu vou trocar porque eu acho que eu vou botar ela. Aí eu falei assim, não, vou deixar, vamos ver como é que vai acontecer. Essa daqui tava chorando, eu não consigo fazer o movimento, eu tô errando rude. Eu desci ela do trampolim, eu falei, chora, bota tudo pra fora. Ela começou a chorar, botar tudo pra fora. Acabou. Quando ela acabou de chorar, esvaziou, eu falei assim, levanta a cabeça, vambora, você treinou pra isso, né? Comecei a chamar a atenção dela, botei ela lá pra cima. O cara chegou na hora, acertou a série. A equipe, todo mundo acertou, essa menina errou e a gente ficou em terceiro lugar por equipe. Porque eu tava lendo as minhas atletas, vendo o que tava acontecendo na hora e resolvendo o problema na hora. Eu tava apagando fogo na hora, porque competição, além de você ter estratégia, você tem que saber fazer a leitura do atleta e potencializar o atleta naquele momento que ele tá precisando. E a outra, eu deixei porque ela precisava também passar aquela experiência de errar a competição. Pra crescer, tem que crescer. Aí eu tenho uma que ficou em terceiro lugar agora no Campeonato Brasileiro pela segunda vez, a Milena. E na primeira competição que ela foi, ela é muito boa. Ela errou o primeiro movimento de cara e chorou. A equipe toda chorou, porque ela era muito boa. Aquilo marcou ela. Por exemplo, agora, ela tá indo pro terceiro Campeonato Brasileiro dela e o terceiro que ela tá medalhando. Por quê? Ela passou, ela sabe como que é perder. Então os atletas, ele tem que passar por essa experiência também. E isso que é interessante. Eu acho muito legal no atleta é isso, né? Eu já falei outras vezes que o atleta, ele treina receber não o dia inteiro, né? E cada competição é um não. Isso serve pra vida. E muita gente, qualquer coisa se frustra, porque alguma coisa deu errado. Uma vez só deu errado. Imagina um atleta, quantas vezes deu errado até você conseguir essas medalhas todas aí, né? Porque não foi logo na primeira, você errou muito. Mas se você não tivesse continuado, não teria chegado nisso daí, né? É o que eu sempre falo, eu vou repetir aqui mais uma vez. Ostras felizes não produzem pérolas. Você, para crescer, você precisa primeiro descer. Eu falo para meus atletas, não existe árvore grande sem ter primeiro uma raiz profunda. Então as pessoas querem chegar lá e fazer acontecer, mas cara, cadê? Tu já desceu? Tu já fez a sua base? Pô, tem um atleta lá que ele chegou assim muito bom, talentoso demais. Pô, tio, já quero fazer mortal. Eu falei, cara, você não vai fazer mortal. Segurei o moleque durante um ano inteiro. Hoje você vai, o moleque tá no terceiro ano, indo pro quarto ano comigo. Já tá fazendo triplo mortal. Por quê? Eu consolidei a base dele muito boa. Para que ele não viesse quebrar, não viesse se machucar.
Então, quando você tem esse conhecimento, você chega aqui, ó, 18 vezes campeão brasileiro, não é da noite pro dia, mas eu chorei muito. Eu quebrei muito o pé, me machuquei muito, ralei muito a cara, foi joelho, tornozelo, coluna. E esse cara tava sempre do meu lado, no finalzinho ali da minha carreira, para me ajudar muito em relação a isso. A gente conversou muito. Eu lembro uma vez que eu tava com o Zeca, ele botou um aparelho no meu abdômen, cara, de um lado dava, sei lá, 60, do outro dava 20. Menos. Até menos. Então você vê como que o corpo tava Desequilíbrio desequilíbrio muscular. E qual é o treinador que tem essa capacidade de analisar assim, por que meu atleta rompeu o joelho, por que ele rompeu o ligamento? Os caras só querem treinar, e a base? Cadê a preparação física desse cara? Os atletas estão tudo acima do peso. Não, tem que fazer... Não, cara, prepara primeiro, avalia, vê os pontos que tá com disfunção, corrige, fortalece, potencializa e depois joga na modalidade com segurança e eficiência. Mas ninguém quer trabalhar assim. Por isso que tem atleta se lesionando. Como é que é o treinamento dessa garotada que tá chegando agora? Sei que tem um apoio psicológico e motivacional. Mas como é que é o treinamento físico? Tem um fortalecimento? Tem um treino de equilíbrio? Ou vai direto pro trampolim? Não. Como é que é isso? No meu CT, o que a gente faz? Quando a criança chega, a gente primeiro faz uma avaliação. Tem uma ficha de avaliação para identificar como é que essa criança está chegando para mim, como é que ela se movimenta. Ela tem mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho, mobilidade de quadril. Eu vejo o corpo inteiro, cintura escapular. Se o cara tá todo travado, duro, adianta pegar o cara e só jogar na modalidade, aquece e vai pular? Não. Primeiro eu tenho que trabalhar as disfunções musculares. Fazer o fortalecimento, fazer a liberação, alinhar o corpo dele, estabelecer o quê? Um fortalecimento geral para esse cara. E aí depois quando eu jogo na modalidade, com segurança e eficiência, o cara evolui mais rápido, ele vai crescendo junto com o grupo, ele vai pegando toda a base que você está passando e eu vou evoluindo cada vez mais. Então por isso que a gente está tendo bastante resultados, porque esse trabalho é chato de fazer. No começo, quando eu fiz a mudança disso tudo, meus treinadores ficaram, cara, é muito trabalho. Eu falei assim, trabalho é trabalho. Agora, se você não quer fazer nada, meu irmão, faz o que os outros estão fazendo. Aquece e joga lá para treinar. O cara vai fazer atletismo, aquece e vai correr. O cara vai fazer futebol, aquece e vai correr. O cara vai fazer natação, aquece e vai mergulhar. O cara não sabe a técnica, o cara nunca correu, nunca subiu num pé de manga, nunca subiu num pé pra pegar jamelão, não faz nada, só fica em casa jogando bolinha de gude no tapete, soltando pipa no ventilador. Chegou um moleque pra mim com 7 anos de idade, pai, quero fazer ginástica. Cara, o moleque não conseguia descer, eu falei, pai, calma aí, primeiro tem que tratar desse moleque aqui. Aí eu fazer todo o trabalho de liberação, soltar, fazer... Meu irmão, é fácil fazer isso? Não é. Você é fisioterapeuta também? Não. Não, só pra perguntar. Eu sou curioso. Ele é formado em educação física e o contato que a gente teve foi muito assim, muito inteiro. A gente estava todo dia na fisioterapia, eu viajava, tive a oportunidade de fazer várias viagens, 17 viagens com eles. A gente estava sempre no quarto, não saía do quarto, era ele. Então... E a gente estava falando de atleta, tem aquele atleta também que treina bem. 1 semana, 2 semanas antes. E começa a aparecer um montão de patologia. Até a dor na orelha aparece. Isso é o psicológico. É o psicológico. Thiago, solta a foto das crianças aqui, essa que eu te mandei aí, por favor. É interessante que você está falando, às vezes uma criança dessa tá com uma alimentação, na verdade ele pode ser um grande campeão. Só falta ele porque ele nunca vivenciou aquilo, né? Mas se você melhorar a parte articular, muscular dele, ele pode se tornar um campeão. E se você não liga pra isso, você perde um campeão também, né? Com certeza, porque eu falo pros pais dos meus alunos, primeira coisa é a qualidade de vida pra eles. Porque o esporte de alto rendimento é prejudicial à saúde, a gente sabe disso. Quem é do esporte da área, isso aí é lesão, porque é movimento repetitivo. Então, quando você tem um cara que não entra no ginásio, não faz uma mobilidade, não faz uma estabilidade, não faz um alongamento, não faz uma preparação, uma ativação do corpo, meu irmão, quando subir no trampolim, ele vai sentir. Eu era atleta, eu passei por isso. Então, eu sei da importância de você fazer um bom trabalho de aquecimento para potencializar o desenvolvimento e extrair o máximo de eficiência mecânica desse cara. Você não tem medo de altura, não? Pular lá 8 metros de altura, cara? Cara, não. Como é que foi isso? No começo você tem medo, você fica com medo. As crianças têm medo. Então 8 metros, cara? Mas é bom, é aquele friozinho na barriga é bom. Aí depois você acostuma, cara. E não fica tonto, não? Sério? Cara, então a gente faz um trabalho de labirinto pra melhorar o labirinto desse atleta. Gira muito lá em cima. Hoje, quando eu subo no trampolim pra saltar, eu fico tonto. Ah, garotada aí. Fala o nome deles aí, ô Ramiro. Aqui, então esse aqui é o... Eles estão lá do seu... Esse lugar aí é o quê? Esse aí foi um campeonato brasileiro, que foi em São Paulo, que a gente levou aí 6 atletas, a gente medalhou com praticamente todos os atletas, né? Eles treinam com você? Tudo treina comigo. Então aqui temos o Caio, o João, a Júlia, a Milena, essa Milena Todo mundo medalhou? Todo mundo medalhou. Parabéns aí a galera aí que treina com o Ramiro Spala, hein?
Então, assim, é o terceiro campeonato brasileiro que a gente vai, a gente medalha. O nome deles, hein? Nicolas, João Gabriel e Giovana. Ah, legal. Bacana. Joãozinho ali. Então, assim, esses moleques já estão na equipe. E, assim, os moleques cresceram muito. O ano passado, eles começaram a entrar na equipe. Cara, no meio do ano pra cá, no final, já estão fazendo barem out duplo, fazendo movimentos de grau de dificuldade altíssimo. E, assim, tem gente do mundo inteiro que foi analisando o nosso treinamento e fala assim, cara, os moleques evoluem muito rápido. O que tu faz? E me diz uma coisa, você vê cada vez eles tornando profissionais mais jovens ou não? Tem limite de idade? Ou você vê que a molecada tá vindo cada vez mais jovem para o profissional, vamos dizer assim? Então, na depende muito da criança quando chega pra gente. A maioria deles chegam perdidos sem objetivo. Então, eles não sabem o que eles querem da vida ainda. Por exemplo, os moleques novos aí já estão rodando barem out duplo, triplo. Esse menino aqui já tá fazendo triplo já. Esse aqui é quem, o nome dele? É o João Gabriel. João Gabriel faz o triplo? Já tá fazendo triplo mortal, grupado, carpado, já tá pegando Half Trips, ou seja, o moleque é um talento. E assim, é o que a gente espera, né? A Milena também é muito boa, o Joãozinho também é muito bom, o Caio Falta tudo aí, Titi. evoluiu muito, por quê? Pelo nosso trabalho que a gente vem fazendo com eles. Só que assim, com o passar do tempo, eles começam o quê? Desmotivando. Por quê? Não tem competição sempre, é difícil. Isso aí é um pouquinho da minha trajetória, né? Fala um pouquinho dessa trajetória aí. Desde 90... Experiência no esporte internacional. Desde 96 que eu venho viajando no pelo Brasil mundo. São 18 vezes campeão brasileiro. Foi uma atrás da outra? Não teve um ano que... Uma atrás da outra. Sequenciado. Caramba, e assim, foi uma honra pra mim, porque eu trabalhei muito a minha mente o tempo inteiro pra se manter no auge. Porque chegar lá é muito fácil. Agora, manter que é o difícil, né? Então aí tem um resumo geral, né? Dos países também que a gente já foi. Já fui para os 5 continentes, campeonatos mundiais, pan-americanos, sul-americanos, Copa do Mundo. Então isso tudo me deu uma bagagem muito grande para tirar um proveito dos meus atletas. Já vou perguntar para você também, tá? Me aguarda só um pouquinho. Vai, fala. Na Europa é o maior mesmo. Acabou aqui de falada? Volta aí no mapa. A Europa é onde tem maior concentração mesmo em ginástica? A Europa é onde que tem maior concentração de ginástica, onde que ali tem o campeonato tem europeu. Que é cultural mais em alguns lugares. Sim. Outros, né? Na Europa é muito cultural. Então ali tem Portugal, que tá crescendo muito, é muito forte. A Alemanha, tem ali a Inglaterra também, que vem muito forte aí em praticamente quase todos os Jogos Olímpicos. E França, né? A França também é muito boa. Então, assim, são países de tradição. Além da Rússia, da China agora e Japão, que estão chegando e dominando tudo. A China, meu irmão, eu digo para assim, o conhecimento é tudo, né? Em 95, desculpa aqui que eu encostei. Em 95, a China chegou numa competição que a gente olhava os caras pulando, pareciam uns macacos saltando. Eu falei, cara, a gente ficava rindo dos caras. O cara falou assim, não, agora a gente vai aprender o jogo. Sumiram do cenário, você não via mais. Chegou em 2005, meu irmão, tu olhar pro chinês e fala assim, que isso, não acredito, velho. Os caras voando, ganhando todas as competições. Botando assim, 4 caras dele na final, meu irmão. Aí depois teve que mudar a regra, só pode 2 por país, porque a China tava dominando tudo. Era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, se deixasse a China... Estão investindo muito. Muito. Né? E aqui no Brasil tem um bom investimento no atleta? Não tem bom investimento no atleta. Nunca teve ou é de agora? Como é que é? Tá começando a ter agora com o Bolsa Atleta, mas assim, é muito devagar, né? Os atletas têm que pagar tudo, se manter no esporte é caro. É uma viagem... Não dá pra manter, né? Na verdade. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, um atleta gasta R$2.000. Ajuda um pouquinho, mas exatamente. Aí tu tem que comprar suplementação, roupa de treino, viagem, essas paradas todas que vai ver. Pra medalhar mesmo aquele... Não dá. Eu vivenciei isso e assim, durante muito tempo, cara, você vai sobrevivendo porque você ama o esporte. Tem muito atleta que vive disso porque ama, né? E essa foto aí? Essa daí foi um dos campeonatos brasileiros que eu ganhei. Ah, é? É. Bacana, esse aqui é um campeonato brasileiro, eu não sei onde que foi, acho que tá parecendo ser... um dos 18 que você ganhou. Vai lembrar de 18 é difícil. Vamos dizer, isso foi no Rio. Vai, Thiago. Tá parecendo ser Volta Redonda. E essa foto? Tá de cabeça pra baixo a foto. Essa foto foi no Pan-Americano em... A foto tá de cabeça pra baixo, gente? Não, né? Ele que tá virando, né? No Canadá, eu acho. Vira aí, Thiago. Eu tô de cabeça pra baixo mesmo. Muda aí a foto. É um duplo com tripla pirueta, é um hand. Solta esse vídeo aí. Isso aí foi no campeonato mundial. Mas olha, cara... Portugal.
É muito Não, alto. não, isso aí cara. acho que foi na Você já Bulgária. caiu fora? Você já Bulgária. caiu fora ali do trampolim? Já, né? Já caí Foi no várias dia que você vezes. quebrou os 2 pés. Né? Inclusive, eu caí até no Pan-Americano 2011, Guadalajara, que ficou reprisando na Band o tempo inteiro. Ali, só dava aquele ali é eu. o quê? O seu técnico? Aquele ali é o Ficou treinador. reprisando Pra na a hora, sua na hora que queda? você Minha cair queda. fora, ele Tem um joga. vídeo da sua queda pra botar ali pra ver. Se jogar no YouTube aí, Ramires Pala no site Bota do aí Terra. em casa, pessoal. Ramires Pala, site do Terra. E eu caio fora ali, a Record ficou reprisando aquela queda, porque foi realmente. Olha como é que ele gira, gente. Foi O mais difícil. incrível é que ele conseguiu saltar, entrar por aqui e bater com os 2 pés no ferro embaixo. Ah, foi Ele ali fez- embaixo, aqui É, embaixo. aqui embaixo. No pé do Do trampolim. Ele fez uma parábola, ele não sei como, dá pra ver Você no tava vídeo. lá no dia? Não, mas eu fiquei Não. vendo o vídeo, acompanhando. E ali eu quebrei o dedão, fraturei o tornozelo, tive que operar depois de muito tempo, né? E esse garoto. E aí, o Zé? Zeca? E esse garotão aí é quem, Zeca? É o Marquinho lá de Minas. Zeca, conta um pouquinho da De sua Piraí, história aí. Vitor, de Piraí. Um pouquinho da sua trajetória. Minha trajetória começou com a minha filhada, que era da seleção brasileira, a Thaísa, amiga dele, o marido dela, amigo dos Ramires também. Ela é do trampolim? Foi da seleção brasileira, foi campeã também 10, 12 vezes campeã brasileira. Mas como é que você. Vamos Então, um pouquinho por mais ela pra trás. ser minha afilhada, Como é que você entrou na fisioterapia? Como é que foi essa paixão? fisioterapia, Como é que a comecei fisioterapia entrou na sua vida? porque eu dava aula de judô para um PC. Era professor de judô Ah, você lá na luta? BB da Lagoa e eu dava aula de judô para o Carlos Eugênio Maneschi Horta Barreira, que depois tornou-se fisioterapeuta, primeiro fisioterapeuta PC no Brasil, que mora em Belém. Olha que bacana, temos outro atleta aqui. Eu tive na seletiva das Olimpíadas de Moscou, foi quando eu lesionei meu joelho de vez, meu cruzado. Medalhou? Não, estava na seletiva. Aí Aham. quem estava machucado foi afastado Machucou o joelho lá. Eu machuquei num campeonato em Recife. Eu fui dar um golpe lá, nós temos técnico ultimato, o cara me defendeu, o Léo conhece. Voltei pro Outigari, aí travou, o tatame abriu, caí pra trás, ele caiu pra frente. Tive a ruptura Caramba, parcial do mano. ligamento e do colateral lá Mas medial. jiu-jitsu acaba com o joelho, né? Judô. Atenção, Terra. Volta. É tudo luta. Começa tudo com o luta. J, né? E aí eu comecei a trabalhar já nessa época com o pessoal do judô também. Paris da aula de judô, me formei em fisioterapia e comecei a trabalhar junto à federação. Mas aí não houve muito interesse em manter fisioterapia na seleção. E eu fui montando consultório, fui trabalhando e deparei com a minha afilhada, que entrou para a seleção brasileira trampolim. Todas as vezes que ela se machucava, eu atendia ela. E aí, em função da recuperação dela rápida, do retorno dela e das conquistas, a técnica me chamou, né? Eu comecei a atender o Ramires. Perguntaram pra ela, como é que você volta tão rápido? Né? Pode ter sido. Como é Mas que é seu aí. fisioterapeuta? Que mágica você fez? Eu acho que nem era divulgado porque geralmente- fisioterapia. No esporte a gente viajava e não tinha fisioterapeuta, não tinha médico pra nada. Então quando ela Tinha começou. um cara muito importante que foi parte da vida dele, o pai dele, que acompanhava. Meu pai que era Aqui fisioterapeuta. eu vou Seu pai era fisioterapeuta? Meu pai era. elogiar o pai dele, que o pai dele era o cozinheiro, era o terapeuta, era o psicólogo. Eu soube disso tudo aí através dele e de outras pessoas. É verdade. Então, realmente, aqui foi uma coisa que eu me sinto lisonjeado em ter substituído o Paula. E aprendi muito com ele. Ele atendia as equipes de Portugal, de todos os países que pediam pra ele dar suporte. Então, o Zeca, ele é muito parecido com meu pai em relação a isso. Ele quer abraçar todo mundo, ele quer ajudar todo mundo em relação a isso. Mas, Zeca, mais Lá um pouquinho na- da tua história. Aí a Tatiana me indicou para uma competição. Ela falou: Zeca, eu te indiquei para uma competição, que é o primeiro Pan-Americano lá no México. E eu soube por terceiros que eu estava convocado. Aí, tá vendo? Lógico, fiquei caladinho, mas lá dentro, sofrendo, foi a minha primeira competição. E eu tive o privilégio de atender não só a equipe do Brasil, tem modalidade do trampolim, do tumbling e duplo mini. Então, atendi todas, eram 14, 16 atletas. Atendi a equipe da Argentina, atendi a equipe da Venezuela e da Colômbia também. Então, Você é conclusão. um fisioterapeuta internacional, né? Graças a Deus. Fisioterapeuta do esporte. Me sinto bem, cara. Eu Ah, gosto do que eu legal, faço. cara. Adianta. São 38 anos que eu faço de formado esse ano e 38 anos. de formado. Então, a partir da Thaís, eu comecei, fui indicado, aí caí na graça, levava meu material, fazia tudo e sempre meu quarto disponibilizando. Se eu estivesse sozinho no quarto, ficava lá todo preparado. E sempre tem assim, sempre a preocupação maior hoje em dia, até hoje em dia também. Qualquer atleta que estivesse no meu quarto, teria 1, 2, 3 atletas no meu quarto.
Como é que é o Ramírez? Você já viajou com ele, né? Lógico, várias Como é vezes. que é ele nos bastidores? Olha o que você vai falar, que ele vai falar. Vou fazer a mesma pergunta pra ele, hein? Como é que é ele nos Vou falar a bastidores? primeira competição que a gente foi pra Loulé, porque foi delegado que o meu quarto seria o de baixo. Baixo do dele. Não, seria o de baixo porque era um quarto de deficiente. E como eu era fisioterapeuta, botaram, tinham duas camas, era meu aniversário. Fui pra Loulé. E aí, quando chegou lá, tava todo mundo cansado, exaurido, todo mundo já morto, que errou o caminho, errou o hotel. Chegou na hora, o pessoal, o quarto do fisioterapeuta. Aí o Ramírez me enquadrou lá. Porra, cara! Já chegou aqui, já tá querendo sentar na janela. Eu falei, não, mas ela falou que é o quarto do fisioterapeuta. Não. O que aconteceu foi o seguinte, tava todo mundo cansado, querendo ir pro quarto, pro banheiro. Aí ele virou e falou assim, não, eu vou primeiro pro quarto. Eu falei, calma aí. Nem competiu, né? Pô, calma aí, deixa os pulou lá atletas foi ele, primeiro. Não, mas quem tratava deles era eu. Ficava até meia-noite, 1h tratando, cara. Não tinha tempo feio pra mim, não. Era no ginásio, acabava o isso é ginásio. Quem pulava você, mas quem... Isso é verdade. sabe, Não, tem- eu já vi o quarto dele uma vez, ele mostrou vários Lá atletas, na cada um Colômbia. com um aparelho. É. Foi quando todo você mundo teve em aquela tratamento. palestra. É. Lá na Colômbia, que você teve aquela palestra motivacional. Muitas lesões, assim, muita tensão muscular. O que que Porque acontece? é o fator emocional. Mas é o fator emocional. Então ele trima, se bloqueia, Todo mundo fica começa travado. a ter lesões, porque todo mundo Porque quando em primeira competição, há assim uma apreensão, né? De como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Aquela questão psicológica. Que e foi tal. essa competição do México, do Querétaro, onde jogou o Ronaldinho Gaúcho. Foi interessante porque tava o Ramírez na equipe, tava o Bernardo, Rafael e o Bruno Martini, que foi campeão mundial de duplo mini. E aí o Ramírez, o Rafael e o Bruno não foram tão bem. Aí precisava o quê? Mudar toda a estratégia. Isso é que eu fico impressionado. E o Rodolfinho tava lá e chegou lá, o Bernardo, você consegue mudar seus movimentos, vamos fazer isso para você terminar. E aí ele foi conquistado a medalha de vice-campeão. Mas você deu uma escorregada, você não falou nada de mal dele, não contou segredo nenhum. Mas me diz uma coisa, o que o Hélio falou, o que o Zeca falou, mas chegava tenso, machucava. A gente sabe que a vida do atleta de alto rendimento, até porque o organismo trabalha no seu máximo, é de dor crônica, é de dor o tempo todo, né? Então, na verdade, não tem como ver o atleta separado do fisioterapeuta, porque, eu tô de férias, preciso do fisioterapeuta. Eu tô na véspera da prova, eu preciso do fisioterapeuta. Eu tô pós-prova, preciso do fisioterapeuta. Eu tô no intra-prova, preciso do fisioterapeuta. Porque vocês ficam no máximo que o organismo dá para sustentar, até porque você precisa pegar o ouro, e para você ter o ouro, você precisa dar o seu máximo, mas o seu corpo nem sempre aguenta, né? Então a dor ela é constante. É no limite. Eu falo assim pros meus atletas hoje, cara, se você não tiver com dor, tu não tá treinando. Porque eu vivia com dor. A dor vai ser sua melhor amiga. A dor, a tristeza e a solidão. Porque tu vai passar o maior tempo da tua trajetória sozinho, com dor e triste, porque você tem que dar resultado. E como é que você vai dar resultado com dor? Então, se você não tiver um bom psicológico, acaba tudo. Agora eu fui chefe de delegação do Pan-Americano, que o Zeca tava lá. Cara, 90% dos atletas tudo lesionados. Foram 2 caixas de kinesio tape pra botar em todos. Eu falei, cara, é um absurdo isso. Como é que, cara, os atletas da seleção brasileira, todos lesionados, todos com dor. Como é que vai competir assim? Ou seja, tem alguma coisa errada. Ou pode ser o fator emocional que prejudicou, ou a preparação física não tá muito boa. Que na hora que você precisa ali do corpo, o corpo ele vai sofrer. E vai ser no momento que você mais precisa. Principais lesões, o que mais trata no pessoal do trampolim? Essa do Pan-Americano, o Ramírez estava como responsável lá. E foi quando ele proferiu essa palestra, que foi muito legal. Da motivação? E depois ele conseguiu também fazer um movimento lá para que a gente colocasse crianças no ginásio para terem a oportunidade de conhecer a modalidade. Não só do trampolim, como da ginástica artística. Então ele conseguiu junto a prefeitura, não sei como é que foi isso. Não, porque a gente precisava encher o ginásio, né? Então foi, cara, tem que trazer gente aqui pra encher. A gente foi lá, ligou pras escolas, trouxe todas as escolas públicas pra encher o ginásio. Muito maneiro. E a vibração muito boa. E foi antes que eu saltei com uma criança no colo, né, Zé? Que viralizou. A gente eu fiz um mortal com uma criança no colo. Eu vi. Bateu mais de 70 milhões de visualizações. Eu vi no Instagram. Pessoal, entra no Instagram do Rodrigo.
do Ramires Pala e vê lá. Cara, foi sensacional. Eu nem imaginei. Falou assim, Ramires, tu tá viralizando a internet. Todas as páginas compartilham. Até hoje o vídeo tá viralizando. O vídeo tá embora, meu irmão. Tá indo embora. Tá indo embora. Foi muito bom, muito bom. Principais lesões, Zeca? Normalmente é tornozelo, tíbia, você tem um edema ósseo normalmente ali, um ombro de vez em quando cai errado no trampolim, e a lombar. Cervical? Nem tanto. Nem Joelho, tanto. quadril. Não, mas joelho nem tanto também não. Tem mais tornozelo, no tíbia, no fêmur, porque fêmur não, na tíbia, porque você tem um edema ósseo devido a muito esforço que eles fazem. A lombar... É comum cair fora do... Não é comum cair fora, não. Não. Assim, eu ficava sempre atento pra ver se eu te falei. Solta mais tipo de imagem lesão. dele aqui, ô, Thiago, por gentileza. Esse garotão aí é quem, ô Zeca? Esse é do Barra do Piraí. É, E né? treinava com um amigo nosso que hoje é técnico lá na E Irlanda. aí, você tava onde aí? Aí é no pré-olímpico, aqui no Rio de Janeiro, 2016. Tem mais alguma dele? Ou... Você tava fazendo ali o trampolim lá em 2016, né? É. E essa imagem bonita Essa aí? aí Quem são essas foi- pessoas? Ali o Ramires, né? Hilton, Ramires, Todo mundo aí é do Alice. trampolim? Alice, Do trampolim. a Tatiana, como é que é o nome dessa aqui mesmo? Alicia... Esse é o nome Esqueci. dela. Ali são todos atletas? São dos atletas. Olha, são os 2 técnicos, 3 atletas e eu de físio. Ah. Ô, Ramires, como é que é o José Carlos Brandão nos bastidores, hein? Cara, uma comédia. cara meu alegre? irmão. Um cara Como é que é? alegre, divertido, o tempo inteiro querendo falar com todo mundo, chamar ali todo mundo pra interagir, né? É um cara, pô, fora da curva, assim. Assim, quem conhece o Zeca sabe como é que ele é. Aham. E é por isso que eu gostava muito que ele tivesse presente quando eu tava competindo. Porque é diferente quando você conhece um profissional que, quando ele coloca Que a tem mão, uma energia boa. que né? tem uma energia boa. E outra coisa, não é qualquer pessoa que vai cuidar de você. Quando tu sente que o cara vem tocando, eu falei, esse cara não entende nada, meu irmão. E caras médicos estão na seleção brasileira que tu fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Não sabe tratar o atleta, meu irmão. E você tá ali participando de uma competição. E o Zeca não. Com toda essa energia dele, diversão, brincando, falando, já vai, mete. Porque tem profissional que quer tratar um braço, ou quer tratar um pé. Não trata o atleta. O atleta. É um contexto grande ali, porque você vê o atleta fazendo ali, o olhar dele quando vai. O trampolim é um dragão ali, né? É aquela preocupação grande dele ali. Por que eu vou fazer ali? Ele, nesse Pan-Americano aqui no Rio, foi muito legal. Depois, quando terminou a competição, houve uma reunião, todo mundo explanou que tinha interesse, que achou interessante, que eu não gostou. Aí só assim que a gente cresce, né? Com isso, erros e acertos. E como é que sua atuação hoje? Tá só na equipe? Ainda tá com Não. na equipe A de minha trampolim? última competição foi ano passado em Monte Rei, que eu fui lá para um Pan-Americano. E até então não fui mais também. Estou trabalhando, dedicando aqui. Minha mãe teve doente. E ainda está acamada. E eu fui chamado para o Pan-Americano ano passado para Lima. E eu preferi não ir, que era um momento delicado da minha mãe, então não fui. É, né? Mas tá com a clínica aí, né? Graças Portas a Deus. abertas, né? Tranquilo. Manda aí o endereço, manda aí pro pessoal aí teu contato aí. Redes sociais. É. Tá bom. Pode falar aqui para essa câmera aqui, ó. Apresenta, coloca aí suas redes sociais, o pessoal seguir. É José Carlos _ Brandão. E B2 Fisioterapia Especializada. O cara é bom, hein? Então, ó, querendo conhecer o fisioterapeuta esportivo, traumato ortopédico, tá tratando muito bem a parte de geriatria também, cuida de bailarinas, de judocas, de lutadores de MMA, de artista de circo. Trabalho também com o Artista pessoal do Marcos Frota, ainda, alguns artistas dele lá. Então, você tem uma gama, uma experiência muito grande, eu vou te falar. É um dos caras que eu vejo investir em tecnologia, buscar sempre o melhor para o paciente dele. Eu não estou falando porque é meu amigo, não, estou falando que é verdade. Ele sabe porque eu frequento É o famoso cappuccino. a sala dele. Porque, pô, eu às vezes eu jogo uma semente nele e espero germinar. Eu falo, pô, já viu isso aqui, Zeca? Não sei o que lá. Passam 2 meses, ele fala aqui, Léo, olha o que eu trouxe. E ele é assim mesmo. Ele vai, estuda, vê, não, porra, eu acho que funciona mesmo. Aí vai e coloca. Eu acho muito legal disso, o Zeca tá de parabéns. Você foi um grande incentivador mesmo para eu vir para esse consultório que eu tô hoje.
E houve uns contratempos aí, e a porta foi aberta também para você, e criou-se uma amizade aí. Eu agradeço muito. Ele não tem amizade comigo, não? Só com ele? É ciumento, é ciumento. Vou ficar calado. E Ramires, me conta aí. Abre suas redes sociais e dá uma palavra para o pessoal que está te ouvindo sobre a própria ginástica e incentivar aí a molecada a participar. E fala suas redes sociais e o seu centro também, quem tiver interesse de conhecer mais sobre a ginástica. Bom, galera, quem quiser me procurar lá é Ramires Pala, tá? Ou @CTRamiresPala, que vocês vão ter as minhas 2 redes sociais. E quem tiver interesse de fazer ginástica, trampolim, ginástica artística, o nosso centro fica ali em Campo Grande, na estrada Santa Maria 469, Rio de Janeiro, Vila Nova. E, além disso tudo, eu fiz um curso, né? Vou até falar aqui, explanar logo. Tem um curso, uma formação de treinadores, tudo online. Para quem tiver interesse também, segue a gente nas redes sociais. A gente já está com um grupo, já está formando aí novos treinadores para a gente explanar esse conhecimento todo, essa experiência que eu tive no esporte e para que a gente possa formar mais profissionais para que o esporte ele possa crescer. Então, se você tiver interesse, vai entrar em contato aí com a gente. E vocês vão ter todas as informações possíveis em relação a isso. A ginástica de trampolim. Aqui um adendozinho, assim, a modalidade é muito complexa. A gente vai explicar bem, porque ela tem subida e descida. Você tem in e out. Então, cada um você tem que fazer um gestual que conta ponto, que tem um técnico, um árbitro que vê a subida, né? Isso. Um que vê a descida, e depois tem um que vê se salta naquele xizinho no meio, ali o HD também, que é a pontuação que faz. Então, se ele sair, ele vai perdendo pontos. Então, o Ramires pode explicar isso rapidinho aqui. A modalidade, ela... Bota aquela foto do trampolim aqui, por favor. Bota a foto do trampolim, por gentileza, Thiago. Com a nova regra agora da modalidade mudou, né? Antes o atleta vinha e fazia uma única série. Aquele X ali embaixo. Isso. Tem que pular ali em cima, é isso? Tem que ficar em cima do X. Agora, com a nova regra, ele pode ter que fazer uma série só livre. Na verdade, são 2 séries livres. Se ele acertar a série, ele pode repetir para tentar... O que é série livre? É uma série que você inventa o maior número de dificuldades que você consegue fazer no ar. Duplos, triplo, com pirueta, uma sequência de 10 saltos. Se você acertar e quiser, sei lá, fiz uma pontuação de 50, eu quero fazer e tentar subir para 60, você pode voltar a repetir. Entendi. Fiz a primeira, errei, posso repetir a segunda. Tem 2 chances para você subir lá e fazer... Aí são 20 saltos. São 20 saltos. 10 mais 10. Vai ser a melhor das 20, tá? Então aqui é a nota de HD, então se o atleta ele sai daqui, vai para cá, ele está sendo despontuado, tanto lateral como no comprimento. Se ele fica nesse quadradinho aqui, ele faz toda a série aqui dentro, ele não vai ser despontuado, ele vai ganhar tempo. Ele vai ganhar ponto de nota de HD. Quanto mais alto, nota de TOF. Ele vai ganhar nota de altura. Mais alto, mais girar e menos sair do quadradinho. Menos sair do quadradinho. Então tem nota de TOF, de altura, nota de HD, que é o centro controle, nota de execução, porque ele tem que fazer tudo com perna escada, com ponta de pé e o braço ao lado do corpo, e nota de dificuldade. Quanto mais ele rodar, mais giro com pirueta, mais nota ele vai ganhar. Então é uma modalidade que não é fácil, é extremamente difícil, que requer estabilidade. O time flying também tá no E tem um time, que é um aparelho que fica debaixo do trampolim, que ele vai medir o tempo de altura, vai medir o deslocamento e cada vez mais eu acredito que futuramente vai ser robô que vai estar avaliando todos esses atletas, porque está chegando uma precisão muito forte em relação a isso. Daqui a pouco vai ter máquinas, já estão fazendo um estudo sobre isso, né? Daqui a pouco o cara vai saltar, se não tiver naquele padrão, naquele formato. A máquina vai avaliar. A máquina já vai avaliar. Já tem máquina para treinar? Já tem máquina que o pessoal já está treinando, vendo biomecânica, com câmeras, são 6 câmeras, na verdade, 8 câmeras, eu acho. Você bota em cada ponto que você vai vendo, com uma roupa específica com ponto, você vai vendo a biomecânica, a movimentação. Daqui uns dias vão ter que botar um anexo no cérebro lá de Exatamente. Um chip no cérebro. Na verdade, aí que tá a dificuldade. Na verdade, você vai chegando mais perto da perfeição, né? Exatamente. E aí você, aonde que eu errei aqui? É mais exigido, né? Sua cabeça foi um pouquinho pro lado. Teu ombro rodou um pouquinho. Mas e aí vai alinhando. Era meu conflito, porque eu vi o atleta saltando, ele saltava pra cá, ele tinha que corrigir no braço. Então isso aí que torna-se difícil ali. Ele pode estar aqui, a cabeça aqui, mas na hora que ele tá aqui, ele é jogado pela cama elástica. E tem gente que é jogado pra cá. E quando ele volta, ele tem que, lá na ponta, tentar voltar pra cá. E tem diferença tipo assim, a prova só tem um trampolim ou tem outros? São 2 para masculino e 2 para feminino. Não, mas você sente diferença de um pro outro? Sim, fala, cara, aquele tá mais apertado também. Joga mais, joga menos, é mais mole, é duro, a mola tá E ainda nova. não inventaram nada pra alinhar isso? Não, cara, não. Cada trampolim de competição é diferente, você tem que se adaptar àquele trampolim. Eu lembro que tem tempo pra adaptar?
Ou não? Dias de treino, 2, 3 dias de Ah, treino. tá. Tem. Não vai, você não vai chegar lá no Não, trampolim, não. só aquecer e Não. fazer. Antigamente a gente treinava com trampolim Tramp Brasil, um trampolim que era mais inferior a esse aqui, né? Porque a tecnologia, tu vê o trampolim é cheio de sensor, cheio de coisa, cheio de negocinho que os ajustezinhos, meu irmão. As molas diferentes. tudo Até a diferente. tela. Antigamente a tela tinha um espaço assim. Agora ela é fininha, a linha é fininha. Então os caras estão subindo 8, 9 metros de altura, meu irmão. Tu vê assim, 9 metros de altura, com mais 1 metro dali, meu irmão, os atletas estão voando. Então qualquer errozinho, tu vai pra fora. Então a perfeição ela é extremamente importante. E o Zeca, quando a gente treinava, ele começou a reparar, pô, o teu pé tá desabando, tá acontecendo isso. Aí eu fui entender. Eu botava a câmera embaixo do Ele trampolim, botava a câmera. quase que batia na câmera no chão. Quando ele saltava, parava aqui, eu ficava preocupado que não fosse arrebentar a máquina pequenininha, aquela Canon. Botar aqui pra depois a gente ver como é que ele saltava, quando ele saltava pra um lado e ia pro outro. A gente mostrou só a visualizar isso aí. E isso me despertou depois, futuramente. Falei, cara, meu pé tá desabando, calma aí. Então, se o problema tá no pé, você tem que corrigir no chão, não em cima do trampolim. Tem muito treinador que fala assim, levanta o braço, faz isso. Mas, às vezes, o problema do cara, ele duro de ombro, cintura escapular não tem, o abdômen fraco, coluna tá com dor, o cara não tem força no quadríceps, o cara não tem força na posterior, então tá um desequilíbrio total. Propriocepção tá cega. Propriocepção não sabe nem o que é isso. E o cara, quando sobe no trampolim, desastre total. Joga fora. Zeca, já subiu no trampolim? Já. Caiu fora? Já deu, Não, porque eu Já deu- saltei no máximo meio metro. você já deu um pulinho no trampolim? Já. Como é que foi a tua experiência? Horrível. Não, mas é preocupante realmente que eu tenho uma lesão séria no joelho e você tenta ir vai um pouquinho mais machucar o alto. joelho. Não, aí você começa a sentir a instabilidade do joelho. Mas pulou. Mas para fazer o trabalho com eles, eu queria que eles fizessem todo o trabalho de propriocepção, de recuperação do pé dele. Eu subi no trampolim para ver o que eu queria que ele fizesse para fazer, para ele imitar meu movimento. Eu não queria que ele saltasse lá em cima. Tava fazendo a parte da recuperação ali. E esse é o diferencial, o cara ele subiu pra ver como é que era o movimento, que ele queria que Sentiu o cara... movimento. Isso é o diferencial de um profissional bom, daquele profissional, faz só isso aí, tá bom. A gente, Ficar na assim, teoria. Vamos lá, pega da teoria, faz isso. A teoria faz isso. Pô. Então, pessoal, o cara sobe no trampolim pra sentir. é duro. Pessoal, é o seguinte. Estamos aqui com duas pessoas fantásticas. Terapeuta das galáxias, tá? Zé Carlos Brandão. Procure ele se você está de fisioterapia. Procure José Carlos Brandão. Ele tem uma clínica especializada aqui na Tijuca. Tá? Entra aí no... Qual é o Instagram? José Carlos _ Brandão e B2 Fisioterapia B2 Fisioterapia Especializada. Esse é o cara. E aqui um super, né? Um super humano. Ramires Spala, 18 vezes campeão brasileiro. É um prazer imenso. Mais de 300 medalhas. Quantas medalhas você tem? Volta lá a foto, volta a foto. Tá lá na foto, tava mais de 302, 309, sei lá. 300 medalhas? Mais de 300. Profissional com 300 medalhas aqui hoje no podcast Esporte e Saúde Total. Esse programa é pra você. Muito obrigado. Quer falar primeiro? Quero agradecer a presença dos dois. Adorei esse podcast. Eu também muito adorei. animado. Eu vi que o Zeca ficou um pouquinho meio tímido ali. Zeca, Meio... Não tem cappuccino, pô. A próxima nós vamos colocar um cappuccino. Agradecer a presença dos dois. Agradecer ao Hélio também. Muito legal o podcast. E é isso. José Carlos Brandão, muito obrigado pela presença. Obrigado a Super vocês. fisioterapeuta. Ramires Spala, super atleta. Eu só tive 187 medalhas no judô. Você teve quantas medalhas no judô? 187. 187? Caramba, Só. mano. E alguma fora do judô? Ou só essa sua modalidade, só o seu esporte? Teve. Você não teve jogou xadrez, dama? Joguei xadrez também, mas eu perdi todas ali. Perdi todas. Então tá, galera, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência e valeu, agradecemos aqui esses grandes convidados. Um abraço para todos, valeu. Valeu, galera. Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade aí.